Esportiva tá na sua tela. E quem me acompanha aqui no estúdio, essa galera maravilhosa que tá aqui, ó, nos bastidores que vocês não veem, mas essa dupla de sucesso que arrebenta aos domingos aqui no Mesa Redonda, o nosso tetracampeão Miller! Cara, é fera, hein? E o nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa! Olha. Gente, só entre nós. E Corinthians. Passaram um carro em cima, hein? Gente, eu sabia que não ia dar certo o meu palpite. Porque, assim, era o que eu queria. Não, eu até falei, é o que eu quero, mas não é o que eu acho que vai acontecer. O que aconteceu ontem com o Timão? Esqueceu o futebol aqui. Ontem? Você já vem de algumas semanas, verdade. eu tava falando. Não, ele só manteve a escrita, né? O Alexandre Silvestre tá no Parque São Jorge com toda a repercussão da derrota feia pro Barcelona de Guayaquil. O que aconteceu, Silvestre? Nós vamos debater aqui os lances, vamos colocar para você as explicações do técnico Ramon Dias. Teve culpa? Não teve culpa? Acertou na formação tática ou não? E tem ainda a convocação da seleção brasileira com a volta de quem? A volta do Neymar. Pois é, será que o Miller achou isso bom? Será que o Garrafa achou justo? Claro que a nossa equipe separou também as notícias mais importantes do Palmeiras, do São Paulo, que se enfrentam na segunda-feira. Então se segura na poltrona, prepara aquele chá, a bolacha, o lanche do final da tarde e bora junto, tem dicas. É que eu tô... A gente aqui de volta e o pontapé inicial do Gazeta Esportiva de hoje é, claro, vai começar já assim, com a derrota do Corinthians em Guayaquil. Que situação do Timão! Vamos digerir, vamos lá. O Corinthians visitou o Barcelona de Guayaquil. E olha, tenho minhas dúvidas se o time era mesmo do Equador ou da Catalunha. Logo aos 3 minutinhos de partida, o Leone Souza já mostrou que o Barcelona seria superior. E como só dava a Barcelona, surgiu a primeira polêmica do jogo. O Gustavo Henrique tentou afastar a bola e ela pegou no braço do zagueirão. O juiz não marcou o pênalti. E aí, foi ou não? Apesar de não ter sido marcado, não tardou muito pro pênalti chegar. O Carabali recebeu a bola na medida, deixando o Choca na saudade. O garoto chegou atrasado, atropelou o adversário. Coroço na bola, arredonda para um lado, Hugo para o outro, 1-0 Barça. O segundo dos donos da casa veio aos 28 minutos da etapa complementar. O Coroço disputou com Gustavo na área e o zagueirão corintiano acabou fazendo contra. O problema é que o atacante do Barça estava impedido no lance, então nada feito, gol anulado. Anulou? Sem problema. O Barcelona não estava nem aí. Em bela troca de passes, o Carabali deixou o Maicon no chão, perdidinho, e cruzou na cabeça do Riveiro, que nem notou a marcação do André Ramalho. 2-0. O Corinthians tentou responder com Maicon, que carimbou a trave. Mas o amasso seria ainda maior. Hugo Souza desviou o cruzamento, a bola sobrou no pé do Coroço, que só teve o trabalho de chapar para o fundo das redes. Que baile no Equador, hein? Final Barcelona 3, Corinthians 0. No vamos a perder la esperanza en este momento porque el equipo logró la clasificación para la Libertadores después de tantos años de pelear para la Libertadores y realmente lo superaron en todo sentido, más allá de lo táctico, de todo, nos superaron. La verdad, felicitaciones a ellos porque hicieron un gran partido
y hay que aceptar cuando tu adversario te supera, más allá de lo táctico, porque lo táctico me parece que en los primeros minutos estuvimos bien, no fuimos punzantes como otras veces ahí arriba, pero bueno, cuando el equipo te supera, hay que aceptar. E aí, vocês gostaram das explicações do Ramon? O que aconteceu com o Corinthians? Então, boa noite, Michele, boa noite, Miller. Assim, pior do que o desempenho do Corinthians foi a entrevista desastrosa do técnico Ramon Dias. Você achou? Porque o Corinthians, obviamente, pode perder. Você pode entrar em campo, você pode perder, mas você não pode perder como você perdeu. Né? E ele falar que tem que aceitar, não pode aceitar uma derrota como foi ontem. Para um time reserva do Barcelona. Muita gente está se esquecendo que o Barcelona, claro, muito superior que ao time amador da Venezuela, que o Corinthians quase foi eliminado por aquele time, então, né? Ele pega um Barcelona com um time reserva. 5 titulares não estiveram em campo ontem, por motivos de contusão. E mesmo assim, o Corinthians fez uma partida horrorosa. O Ramon tem a sua parcela de culpa, os jogadores também. O Ramon e a comissão técnica dele. A cada jogo, Miller, não dá pra você... A cada jogo é um time com ele. A cada jogo é um time. A cada jogo é um time. Uma hora é o Bidu, uma hora é o Hugo, uma hora é com 3 zagueiros, uma hora é com o Carrídio, uma hora é sem Carrídio. Ontem ele tinha que colocar o que ele tinha de melhor, é Copa Libertadores da América. Ele foi lá jogar pra quê? Pra tentar especular um empate e trazer o jogo pra Neoquímica Arena. E voltou com a sacola cheia. E a explicação dele foi patética. Foi patética. Quem falou e falou com propriedade foi o Michael, lá a Rede Globo, que é a detentora dos direitos. Foi uma vergonha ontem do Corinthians. O Corinthians está praticamente eliminado da Copa Libertadores, na pré-Libertadores, para o Barcelona, que, o Barcelona, tudo bem, né? É um Barcelona, mas não é uma grande força do futebol sul-americano, mas é um time superior à equipe que o Corinthians enfrentou. E o que não me chama a atenção, o que não foi espanto para mim, é que a pedra era cantada, Miller. O que o Corinthians apresentou na pré-Libertadores com o time da Venezuela, e principalmente com o Mirassol, eu não me entusiasmei com a vitória desse domingo no Mesa. O que o Corinthians jogou contra o Mirassol não me entusiasmou. Tendo como parâmetro que apresentou com o time da Venezuela, a pedra era cantada, mas não um desastre como foi. O Corinthians chega praticamente morto na Neoquímica Arena. Pode classificar? Claro que pode. Claro que pode. O futebol é mágico por isso. Tem que jogar essa partida ainda. Mas o Corinthians está praticamente fora da Libertadores, muito por culpa do Ramon. O Ramon, quando precisa do técnico do Corinthians, ele se complica. Ele não sabe o que fazer, né? O Carrídio, por que você vai começar com o Carrídio fora? Ninguém estava jogando bem. Aí ele tira os 2 jogadores que não estavam bem, o Garro e o Memphis. Já que é para todo mundo ruim, deixa os caras da onde pode sair alguma coisa. Não, ele tira pelo menos aqueles da onde podia acontecer algo. E se tinha alguém que ainda pensava ou tentava pensar o jogo, era o Garro, que, repito, assim como todos, não estavam bem. Se salvou o Yuri, porque a bola não chegou nele, o técnico montou um esquema que a bola não chegava no centroavante, e o Hugo fez o que pôde lá atrás com essa defesa horrorosa. Então o Ramon tem uma participação muito grande e para mim não é surpresa. Foi assim contra o Racing, comportamento fraco, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Santos, quando o Corinthians venceu, ele quase enfiou a vitória no nariz, né? O termo é esse mesmo. E aí ontem fez a lambança que fez, pôs 3 zagueiros, nunca tinha treinado esse esquema, depois pôs Carrídio, abriu o time, já estava ruim por 1, ficou 2, ficou 3. O Barcelona aqui não tem mais tradição do que o Corinthians na Libertadores, Miller. Já ficou quase 9, acho, semifinais, o Corinthians chegou a 2 ou 9 finais, não sei. E por mais que esse time não seja o time certo, é um time melhor que o do Corinthians, essa é a verdade, acho. Olha, Michele, é claro que o treinador ele erra, porque aquele famoso livro, A Arte da Guerra, diz que a gente tem que conhecer os nossos inimigos, nossos adversários, né? Então, como ele foi um grande atacante, o Ramon Dias, mas como treinador não parece que ele coloca toda a sua habilidade como jogador, agora como treinador, porque o campo estava pesado, só de olhar, campo pesado. Se você vê, Michele, Garrafa, a seleção do Equador, eles são uns negão de 1,90 m. Então, o físico deles é avantajadíssimo, né? Então, o que acontece? Bidon, senta, não é jogo pra você. Porque ele é muito leve, é isso? O Paulo falou também isso aqui. E o campo pesado. Entra Garrido, que tem mais força. Tá. Eu não vou preencher o meu time com 3 lá atrás.
É assim. Eu vou preencher o meu campo para dar um refresco lá atrás. É isso que ele deveria ter feito. Por isso que a bola não chegou. Deu errado. Porque o 3-5-2, o time fica mais ofensivo com os laterais, mas fica muito exposto lá atrás. E tanto essa exposição foi tão grande que os gols foram assim. Foi. Jogadas trabalhadas, de velocidade, de movimentação. Então, quando as pessoas, Michele Garrafa, falam de tática, tática é uma coisa. Os movimentos técnicos são diferentes. Então, o que acontece? Ontem, tirando tudo isso que o Garrafa falou, que falou muito bem, e que eu estou falando agora, Michele, a gente tem que virar o disco. O time do Barcelona, ele é um time muito forte, muito rápido e técnico. Não são cabeças de bagre, não. Eles jogaram bem, jogaram muito. Jogaram melhor. Olha só, Jogaram agora, bem. a facilidade que eles encontraram, que me assusta. É isso. Porque o terceiro gol, o zagueiro, não foi o 18 lá que corre mais que a bola. O zagueiro pegou a bola na sua grande área e levou na outra grande área do Corinthians. E fez o cruzamento que resultou no gol do garoto lá. Fisicamente, o Corinthians não existiu em campo. Então o que acontece? A velocidade deles não era do Corinthians. Então, Michele, o campo estava pesado, o campo estava molhado, a atmosfera toda a favor do Barcelona, só que tem um detalhe. Independente da fragilidade física do Bidon, independente da rotação do Corinthians, que foi 0, mas não pode perder dessa maneira. Pelo amor de Deus. O jeito que foi do muito... jeito, exatamente, não pode perder. Olha, se colocasse ali um Fortaleza, não perderia essa partida. Vamos conferir o que o mestre Alberto Helena Júnior achou do jogo do Corinthians? Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Ô, minha linda! 100 anos de solidão. É a obra-prima do grande escritor Gabriel Garcia Marques, que, por sinal, era um torcedor fanático do Barcelona de Guayaquil. Primeira vez que ele entrou no campo de futebol, ele assistiu um jogo do Barcelona, se apaixonou e virou fanático. Pois é, esse Barcelona aí, que não é aquele, obviamente, meteu 3-0 no Corinthians. Ai, Corinthians! Como é que perde desse jeito para um time desse? Está praticamente fora da fase de Libertadores, né? Da fase de classificação da Libertadores. É uma pena, mas fazer o quê? Para o corintiano é 100 anos de solidão. Beijos, linda. E o repórter Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge com mais dessa repercussão da derrota do Corinthians. Boa noite, Silver. Teve declaração do Ramon Dias que pegou mal com a torcida, não teve? Tudo bem, Mi? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, temos aqui uma linda tarde, ou fim de tarde, no Parque São Jorge, zona leste de São Paulo, céu azul, sol se pondo. Mas a noite de ontem foi de terror para o Corinthians, mais uma vez na Libertadores, mais uma vez na pré-Libertadores, mais uma vez nesta pré-Libertadores. Fase anterior já passou do jeito que passou contra uma equipe semi-amadora do futebol venezuelano, que nem é a grande tradição esportiva da Venezuela. O Corinthians passou jogando mal lá, jogando mal aqui, com gol aos 41 do segundo tempo do segundo jogo, mas passou. Aí encara o Barcelona de Guayaquil, que tem muito mais tradição, tem quase 30 Libertadores na conta, várias semifinais, 2 finais, 2 vezes vice-campeão, e toma de 3. No esquema que iniciou o jogo, o 3-5-2, não deu certo. O esquema que iniciou o segundo tempo, 4-4-2, também não deu certo. O esquema que terminou o jogo, 4-3-3, idem. E o Corinthians agora tem que reverter para 4-0 no tempo normal, quarta que vem aqui na Neoquímica, para avançar para a fase de grupos. Se vencer por 3 gols de diferença, decisão por pênaltis. E depois da catástrofe, o Ramon Dias, que convenhamos, outro dia até reclamou do time, justamente na fase anterior da pré-Libertadores,
Libertadores. Reconheceu que foi uma vergonha, mas o Corinthians não está conseguindo demonstrar bom futebol nem no Campeonato Paulista. Está com uma campanha ótima no Paulista, mas também não está jogando bem. E ontem, de novo, o Corinthians foi muito apático e essa resposta do Ramon Dias, uma delas, depois vou mostrar uma outra, mas essa principalmente incomodou bastante parte da torcida corintiana. Vamos dar uma olhada aí. Entiendo que la prensa siempre busca, hoy hay partidos que no jugamos bien, hoy hay partidos que no estuvieron bien. Pero no se olviden también que nosotros al equipo lo agarré último. Estaba último. Principalmente para la prensa brasileña, estaba último. Los hinchas lloraban pidiéndome por favor que lo salve. Clasificamos para la Libertadores, estamos en las semifinales, estamos trabajando, está creciendo. Pero hay momentos que el equipo te supera y bueno, hay que afrontar esas situaciones que seguramente en el fútbol pasan. Cuando te supera hay que echar la cabeza, seguir trabajando, mejorar en lo que hicimos mal, en lo que hicimos bien. Pero bueno, es parte del fútbol. Bom, agora o Corinthians conta com um jogo perfeito, que tudo dê certo na quarta-feira que vem, quase um milagre, ou algo que aconteceu só uma vez na história do Corinthians nessa relação difícil com o Libertadores da América, que é o Corinthians em 13 oportunidades em jogos de mata-mata na Libertadores ou na pré-Libertadores, só conseguiu reverter das 13 vezes um placar adverso no primeiro jogo, seja em casa ou fora de casa, das 13 vezes só aconteceu uma vez, em 2000, quando o Corinthians perdeu de 3-2 do Rosário Central fora e depois conseguiu ganhar de 3-2 em casa, se eu não me engano, no Pacaembu, e avançou na decisão por pênaltis. Só que nunca aconteceu uma reversão desse tamanho, de 3-0 para 4-0. Volto já com mais timão, mais uma do Ramon Dias aí se reconhecendo a inferioridade do Corinthians ontem, que convenhamos no papel é muito mais time do que o Barcelona, e vamos também projetar o jogo de domingo contra o Santos, que vale vaga na final do Paulistão. Bom, agora, seguinte, vamos falar da lista de convocados da seleção brasileira? Não! Vamos falar da declaração infeliz do Ramon Dias, que não dá pra gente digerir, precisa tomar um chá. Do que é o chá que temos aqui nos bastidores? É camomila? Se for eu tomo, ou boldo. Fala dessa declaração, Miller, o que você achou? Ele tá certo? Ué, quando ele falou que ele foi superado pelo adversário, o adversário atropelou ele, tá certo. Ele só constatou um fato. O Barcelona, poxa vida, a palavra que você quiser colocar pro Barcelona de Guayaquil ontem, vai caber. Né? Realmente o Barcelona sobrou. E foi pouco 3-0, Garrafa. Porque poderia ter sido mais. Cabia mais na sacola. Cabia mais. E como você disse, time reserva. Mas geralmente o reserva quando entra querendo lugar como titular. E um detalhe, Michele. Aqui a imprensa brasileira tem uma coisa interessante. Que é? Porque quando um treinador aqui, seja ele estrangeiro ou brasileiro, quando ele joga uma partida decisiva e ele não mexe no time, cai em cima dele de pau. O Castilho, o treinador que estava bem bonito lá na beira do campo... Que beca, você viu, hein? Ele só fez uma mudança... Tem imagem dele aí, não? Ele fez uma mudança aos 92, nos acréscimos. O jogo inteiro jogando com o mesmo time. Legal. Sem inventar, né? Agora, o Ramon e a comissão técnica do Corinthians têm que entender o que é o Corinthians. Recentemente aí, o Emiliano disse assim sobre o River Plate, numa coletiva, foi citado o River Plate, e eles, obviamente, têm a ligação com o River, são torcedores do River, tem a sua história lá no River, né? Principalmente o Ramon. O Emiliano disse, o maior do mundo. Velho, você tá dirigindo o Corinthians, cara. Você tem que entender o que é o Corinthians. Esse discursinho aí de que a torcida estava chorando, o Corinthians nem foi o último do Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava ameaçado pelo rebaixamento e o senhor não fez mais que a obrigação de tirar o Corinthians dali. O senhor e os jogadores, tá? Ok, o Corinthians não vive disso, de fugir de rebaixamento. O Corinthians é um time gigante, Ramon, você tem que entender. Esse papinho de que, eu tirei vocês do rebaixamento, não fez mais que obrigação, porque você recebe um belo de um salário.
É daí pra mais. E outra- Era uma situação pontual. E outra, Garrafa, não precisa trazer o passado pro presente. Toda já passou, hora. já passou. verdade. pô. Vai dormir Ah, naquela arrancada de 9 jogos. E outra coisa, começou a falar da imprensa e não vou advogar em causa própria, não. Ou seja, quando o Corinthians Que sai... passou, né? Quando o Corinthians sai do rebaixamento, quando o Corinthians está lá no rebaixamento, sai do rebaixamento, dá aquela arrancada espetacular no Brasileiro, só receberam elogios. A imprensa fala o que está acontecendo. Agora, faz um vexame como fez ontem, está esperando o Se quê? eu sou um repórter ontem, brasileiro, Pô. Michele, se estivesse lá, eu dizia assim na coletiva, perguntava na coletiva pra ele assim, por que você colocou o garoto, o Choco, O Tchoca lá. o Choca, sendo que ele não tem experiência em Libertadores? Pois é, Por que verdade. você colocou o Bidon, que é leve, num campo pesado? Por que você colocou o Michael, que está sem ritmo nenhum de jogo? Zero. Pode ver que no terceiro gol como é que foi, o segundo gol como é que foi? Então ele errou. E para resumir nessa pergunta do Treinador Miller... tem muita culpa, É, então. tudo que o Claro. Miller falou pode ser perguntado da seguinte maneira. Qual a sua participação, Ramon, nessa derrota do Corinthians por 3 gols? Qual é a sua participação de culpa nessa derrota? Porque os jogadores também tiveram culpa. Claro. O Memphis, que tá aí, é aniversário de 3 dias, né? Agora ele vai conhecer o que é o Corinthians. Aniversário de 3 dias, festa com o Neymar, não deu um chute a gol, não chamou responsabilidade. É, o Memphis né? agora O tá Corinthians é o diferente, hein? Corinthians, velho. Ô, Memphis, Tem que entender o que é o acorda, Corinthians. filho. Acorda, porque aí não dá. Sumido. Boleirado também tem sua parcela de culpa. Bom, é o seguinte, a gente vai falar ainda mais do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva já, daqui a pouquinho. Antes, tem nova lista de convocados da Seleção Brasileira. Vamos conferir os 23 jogadores que o técnico Dorival Júnior chamou para os duelos contra a Colômbia no dia 20 de março, lá em Brasília, e contra a Argentina no dia 25 em Buenos Aires. Então, bora lá. Goleiros, Alisson. Olha o Alisson do Liverpool. Gente, o Ontem Alisson. jogou muito. mas o Eu Alisson entendo que o ciclo dele na seleção, já pra mim, foi pra mim. já foi. É um belo de um goleiro, mas já foram 2 Copas do Mundo e Vamos o que lá. bateu no gol entrou. Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Continuando, defensores, Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG e o Murilo do Nottingham. Meias, André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton, Neymar do Santos. Atacantes, Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, o Rafinha do Barcelona, o Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City, Vini Júnior do Real Madrid. O que vocês acharam dessa convocação? Antes, a gente vai conferir o que o técnico Dorival Júnior falou sobre a volta do Neymar para a seleção brasileira. Ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar. O momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência, mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante a que ele possa superar toda e qualquer situação que de repente venha acontecer dentro de uma partida. Nós estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade que nós temos de tê-lo aí à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno, que nós possamos também dar segurança a que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele viva. Não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Vamos falar agora da convocação do Dorival, vai? E aí? Olha, Michele, eu acredito que quando o treinador convoca os jogadores para uma partida importante, o critério da bola ele tem que prevalecer. E não é o que está acontecendo, né? Até porque eu convocaria o Rafael Veiga do Palmeiras. Ele não convocou, né? Eu não convocaria o Savinho, que tem 2 gols no Manchester. Eu não convocaria, né? São jogadores que você tem que convocar porque eles estão merecendo a convocação já desde o ano passado. E o Savinho, eu não entendo porque
é um jogador assim preferido e às vezes até titular da equipe do Brasil, não convocaria o Neymar agora. É claro que a convocação do Neymar já é um certo desespero. Por quê? A Colômbia está na frente do Brasil, tem 19 pontos, o Brasil tem 18. Então é um confronto no jogo de Brasília. Então o que acontece? O Neymar é porque ele sabe que o time não está jogando bem, não tem uma identidade, depende de individualidade, e ele sabe que o Neymar, na sua habilidade, pode fazer diferença em 2, 3 toques ou 2, 3 lances. Mas tem muita gente ainda, que eu não citei, que está fazendo falta nessa convocação. Então, assim, eu vou começar pelos pontos positivos. Achei merecida a convocação do Wesley. Acho que o Wesley é uma boa opção para estar na seleção brasileira. Léo Ortiz. Né? Léo Ortiz. O Neymar, eu entendo que era questão de tempo, se não fosse nessa, seria na outra. Como o Neymar está se dedicando e pelo momento que vive o futebol brasileiro, estar no grupo pode fazer bem à seleção brasileira e ao Neymar. Então, para mim, está aprovado. E aí começam os problemas, né? Primeiro, no gol. O Bento. O Bento está jogando na Arábia, né? O Everton, por que não levar o Everton? Tem o Everton, até o Hugo. Tem o Hugo Tudo do bem Corinthians, que teve né? algumas atuações, o Everton mas, tá no futebol árabe. Não, mas parece que quem está atuando aqui no Brasil não tem o privilégio, e aí eu vou dentro do que foi o Miller, né? Como é que o Veiga não pode estar nessa relação? O Veiga tem que estar nessa convocação, o Dorival. Quando você assume a convocação da seleção, o cargo de técnico da seleção brasileira, nos deu uma esperança de que nós teríamos, até por ser técnico aqui, estar aqui ativo, técnico do São Paulo, campeão no Flamengo, campeão no São Paulo. Falei, acho que, né? Vamos começar a ter um pouco mais dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Pô, como é que o Veiga não pode ter sido chamado, não nessa e nem em outras oportunidades? O Veiga tinha que estar aí, sim. E o que causa muita estranheza, e mais estranheza pelos colegas não terem abordado com ele na entrevista coletiva, a ausência do Endrick. O Endrick é o quê? O Endrick é um fazedor de gols. A nova geração. Nova geração. O Endrick vai à Copa do Mundo. Um cara que vai à Copa do Mundo tem que estar na seleção brasileira. O Endrick, ele é reserva. Ele é reserva do ataque titular, do melhor ataque do mundo. Né? Mas ele entra constantemente. Mas ele é reserva de quem? Ele tá lá brigando vaga com o Mbappé, velho. Sim, é diferente, é diferente. Pô, ele, não é que ele é reserva, ele tá lá, ele joga no melhor ataque do mundo, ele é o primeiro reserva. Ele treina com o Mbappé. É isso, é o Rodrigo, é o Mbappé, é o Vini Júnior e o Endrick. E o Endrick, toda vez que está sendo chamado pelo Ancelotti, está dando conta do recado, até com poucos minutos. É verdade. Então, se o futebol brasileiro está numa carência tão grande, é inadmissível, Dorival, no meu ponto de vista, com todo o respeito que você merece, o Endrick não estar figurando nessa convocação. E me causa estranheza também dessa pergunta não ter sido feita a ele na entrevista coletiva. Mas outra coisa, Michel, para finalizar, é o seguinte, se você quer renovar com a velha geração, isso para mim não é renovação. Então, por isso que eu já tiraria... Isso é continuar no passado. O Alisson já. Não adianta. Continuar com o passado é permanecer no mesmo erro. O Alisson, para mim, não iria mais. O Hugo, como você falou, o Hugo, o Everton. Posso perguntar quem eles muito melhores que Posso perguntar quem eles tirariam, diretor? Dá tempo? Não dá tempo. Mas vamos lá, no pique então, vamos lá. Alisson, dentro ou fora? Não, para mim o Alisson é um baita de um goleiro, onde jogou muito, mas para mim fora da Fora. seleção. Fora. Bento, fora. Fora. Ederson, eu levaria. Sim. Defensor, Wanderson, do Mônaco. Fora. Fora. E você? Tá aí. Wesley, Flamengo, dentro. Esse dentro. Arana, do Atlético Mineiro, dentro. Só levou um lateral dentro. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Pra mim, fora. Eu não gosto dele. Pra mim, dentro. Pra mim, podia ir. Danilo, do Flamengo. Pra mim, vai. Não, pra mim já deu também. Já passou a geração dele. Léo Ortiz, do Flamengo. Dentro. Melhor zagueiro do Marquinhos, Brasil. do PSG. Compõe a zaga. Murilo, dentro. do Nottingham. Dentro, nova geração. Agora, meias. André, Wolverhampton. André, bom jogador. Bruno, e você, Miller? Não, eu convocaria o João Gomes. Bruno Guimarães, Newcastle. Não, já pra mim já deu. Pra Todo mim treinador não. que passa, ele é titular. Gerson, do Flamengo, Esse sim. sim. Gerson, sim. Joelinton, do Newcastle. Sim, nova geração. Matheus Cunha. E o Joelinton, Miller? Pode ser que foi a nova geração. Eu não. Matheus Cunha, Não. Wolverhampton. Não, pra mim não. Nem sei quem é esse time. O Neymar, sim, né? Neymar, Pra mim, sim, o Miller não. Estevão, nesse sim. momento. Sim. João Pedro, Brighton. Não levaria. Não. Demoraram. Rafinha, sim. Rodrigo, sim. Savinho, sim ou não? Não, pra mim não. Não. Pode até ir, pode até E ir. Vini Júnior do Real Madrid. O Endrick tinha que estar nessa relação, ponto.
Bom, o papo Hendrick, de Rafael agora Veiga. é com o Thiago Salazar sobre o craque Neymar. Até rimou. A convocação do Camisa 10 já vinha sendo comentada aí, né? E estava deixando o técnico Pedro Caixinha preocupado. É isso, Salazar? Boa noite. Qual o motivo? Exatamente, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Aliás, o Neymar se manifestou nesses novos tempos, né? Tempos de manifestações pelas redes sociais, dá uma olhadinha aí. Esse story publicado no Instagram foi a única manifestação do Neymar sobre o retorno dele à seleção brasileira. Só que o Caixinha já estava preocupado com isso, e não só com o Neymar. Por quê? O Santos vai enfrentar o Corinthians agora no domingo pela semifinal do Campeonato Paulista. Se avançar, vai para a finalíssima. Finalíssima será disputada em 2 jogos, sendo que o segundo jogo está marcado para o dia 27. Só que quem foi convocado agora, como é o caso do Neymar, vai jogar a eliminatória no dia 25. O Neymar vai estar à disposição do Dorival Júnior dia 25, lá na Argentina, no Monumental, no jogo Brasil e Argentina, jogo das 9 horas da noite, horário de Brasília, do dia 25. Agora o Santos também tem o Tomás Rincon e o Soteldo, ambos venezuelanos. A Venezuela, no mesmo dia 25, às 9 horas da noite, vai jogar na Venezuela contra a seleção do Peru. E o segundo jogo da final do Paulistão, como eu disse, é no dia 27. Está marcado para o dia 27. O Caixinha, logo depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, assim que o Santos confirmou sua classificação, sem nem saber quem seria o adversário da semifinal, já alertava uma preocupação. Dá uma olhada. E uma coisa eu tenho muito claro, eu vou querer consultar os jogadores, pelo menos aquele core dos jogadores, em relação à discussão de uma determinada estratégia, porque eu posso pensar dessa maneira em função de ter um adversário ou outro. E isso eu tenho muito claro que quero discuti-lo. Se o Neymar, se o Soteldo, se o Rincon, que são aqueles que são jogadores eventualmente selecionáveis ou que estão em listas de poderem ser selecionados, forem selecionados efetivamente, e nós chegarmos à final, eu também já tenho que pensar que, por exemplo, se calhar 2 dias da final vou ter que fazer algumas alterações. Então, nesse sentido, em termos de ter o calendário à frente, eu penso um pouco mais além. Bom, claro que o Santos tem que chegar na final. A gente não está querendo aqui se antecipar, mas o técnico Caixinha já demonstrou a preocupação. Não tínhamos nenhuma convocação até então. Agora temos a convocação do Neymar. E a convocação da Venezuela ainda não saiu, mas muito provavelmente terá o Rincon e o Soteldo. Passo a bola para vocês debaterem. É caso de sim pensar em substitutos ou não? É colocar todo mundo no jatinho e botar todo mundo para jogar 2 dias depois de defender provavelmente suas respectivas seleções. Passo a bola para vocês. Bom, e a pergunta? Tem que pôr os jogadores no jatinho, bota todo mundo no time ali e vai jogar ou entra com reserva? Não, você tem que, se puder, montar a logística para trazer os seus jogadores. Né? Aluga da tia Leila, o jato. Ou seja, é fazer o que o técnico Ramon não fez ontem, colocar os melhores em jogos importantes. Ontem ele ele não pôs o que tinha de melhor, né, para jogar na Libertadores e voltou com a sacola cheia. Cabia mais, é verdade, como disse o Miller. Então, fase aguda de campeonato, quem puder, tiver logística para trazer seus jogadores, tem que trazer e ver qual a condição que eles chegam. Principalmente o Santos. Porque ser o Neymar e Soteldo é meio time. É o quê? Por isso que ele tá preocupado, Caixinha. Claro, não tem substituto à altura. Tem Palmeiras agora no Gazeta Esportiva? A gente passa a bola para o José Paz, que traz a palavra do atacante Estevão. Boa noite, Zé. O garoto está pronto para voltar para a seleção? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, eu tava vendo aí o Salazar falando sobre o Neymar, essa preocupação também existe no Palmeiras em relação ao Estevão, né? Se o Palmeiras avançar para a grande decisão do Campeonato Paulista, tem toda essa questão de logística, mas diferente do Neymar, o Estevão não deve ser titular da seleção brasileira nessa partida, por exemplo, contra a Argentina. Se de repente alguém se machuca, ele pode entrar, pode ter muitos minutos ali, é bem verdade, mas essa preocupação em relação ao Estevão no Palmeiras é muito menor do que a do Santos em relação
relação ao Neymar. Então vamos conferir aí Estevão falando, dando as suas primeiras palavras agora que ele foi convocado novamente para a seleção brasileira. Pode rodar. Cara, um sentimento de muita alegria estar mais uma vez sabendo que meu trabalho aqui no Palmeiras está sendo valorizado, de estar sendo convocado para a seleção brasileira. Motivo de muito orgulho para mim, para minha família, que é um sonho de criança e espero dar meu máximo lá. Sabemos que temos 2 jogos muito difíceis, mas vamos impor nosso jogo, sabemos da capacidade que a gente tem coletiva, então, se Deus quiser, vamos sair com 2 resultados positivos e em busca da classificação para a Copa do Mundo. Claro, essa convocação acaba sendo um gostinho mais especial, porque como ele é um ídolo, é um cara que é uma referência para mim desde que eu era pequeno, então tá junto com ele, tá junto com vários outros hoje que estão despontando no futebol mundial, acho que vai ser um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo com eles lá. Tá aí o Estevão, então, nesse trechinho final, você viu ele falando sobre a emoção de jogar com o Neymar. Exatamente, o Neymar vai ter essa oportunidade aí de ser companheiro do Ney lá na seleção brasileira. O Estevão, que foi considerado aí pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte como o jogador não europeu mais valioso do mundo. Ele que foi negociado aí recentemente lá com o Chelsea da Inglaterra por 60 milhões de euros. Mais de 60, né? 61 milhões de euros. Uma última rapidinha só sobre o Naves aqui, né, Michele? O Palmeiras pôs preço nesse jogador, 6 milhões de euros, interessa lá ao Red Bull Bragantino. O Palmeiras ainda está negociando, não sabe se vai emprestar com opção de compra ou se vai vender, se vai mandar em definitivo esse zagueirão lá para o Red Bull Bragantino. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar um pouquinho sobre essa convocação da joia palmeirense do Estevão para a seleção brasileira. Beijo grande, Mi. Beijo, Zé. Brigadão. Fala. Ô, Miller, não adianta convocar e não colocar para jogar. Tá? O Dorival tem feito isso. Lugar de experiência no clube. Vamos devagar com o garoto. Gente, o Estevão é uma realidade. Ponto. É novo, precisa maturar ainda, tem muito a evoluir, mas tem bola e o Brasil vai precisar desse garoto na Copa do Mundo. Então, convocou, põe para jogar. Eu quero ver Estevão, gostaria de ver Estevão, Hendrick, Rodrigo, Vini Júnior. Olha que geração boa lá na frente, leve, né? Você poderia ter um Veiga no meio de campo. Não adianta com o Neymar. Não adianta, Neymar, não adianta você convocar o jogador e não pôr para jogar. Para mim, o Estevão tem que estar entre os titulares já nesses 2 próximos jogos da seleção. E nesse ponto, Miller, só para finalizar, acho legal a convocação do Neymar, dentre vários pontos. Esse, por exemplo, o Estevão, eu sou fã do Neymar, vai, sabe, ter esse contato, essa garotada, eu acho legal. Você acha, Miller? Olha, Michele, infelizmente o Estevão não vai começar jogando. Infelizmente. E vai terminar jogando? Mas olha, aí entra 15 minutos. Mas aí que tá, entra 15 minutos. Foi pra jogar, até se entrar no ritmo do jogo, acabou a partida. Foi pra jogar. E outra, contra a Argentina lá. Quer dizer, então eu acho que ele vai infelizmente vai priorizar Rafinha, Vinícius Júnior do outro lado. Não, acho errado. Acho que o Estevão tinha que jogar os 2 jogos. Mais do mesmo, né? É hora de virar a chavinha. Bom, agora quem chega para nossa conversa é ela, Marina Buffon. Boa noite, Má. Você separou os números do Oscar e do Lucas para a gente debater por aqui, é isso? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, pois vocês estavam aí discutindo bastante sobre a convocação do Dorival para a seleção e tanto o Oscar quanto o Lucas, assim como o Alisson também, foram os representantes que estavam ali na pré-lista do Dorival, mas acabaram não sendo chamados. Porém, tanto o Oscar quanto o Lucas têm números muito interessantes aí nessa temporada do São Paulo. Olha só, eles participaram de 10 gols nesse Campeonato Paulista. Lembrando que o São Paulo tem apenas 19 marcados. Apenas porque é o clube entre os semifinalistas aí que marcou menos vezes. 19 gols, 10 essa dupla participou. Lucas com 3 gols e 1 assistência, o Oscar com 2 gols e 4 assistências. O Oscar que chegou nesse ano, o Lucas está desde 2023 aí no time, o Oscar realmente deu uma modificada aí nesse meio campo do São Paulo, mas lembrando que o André Silva ainda é o artilheiro do time tricolor no Paulistão, assim como o Caleri também está na liderança de assistências junto com o Oscar aí com 4 também. Tá certo? O elenco hoje treinou novamente lá no CT da Barra Funda, visando esse confronto contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, sem muitas novidades, não tem nenhum atleta lesionado novo, né? São os atletas que já estavam antes ali lesionados. Há uma expectativa pelo retorno do Luiz Gustavo, para ver se ele fica à disposição, para pelo menos estar no banco de reservas como uma opção para o técnico Luiz Subeldia. E finalizando hoje aqui o noticiário do São Paulo, o time feminino vai poder contar
com um patrocínio da barra frontal da camisa do Bis. O Bis, que está ali no Morumbis também, durante o ano de 2025, vai patrocinar o time feminino do São Paulo. Tá certo? Eu quero saber de vocês aí. O Oscar e o Lucas deveriam ter sido convocados pelo Dorival? E aí, Lucas e Oscar, tinham que estar na convocação ou não? Lucas, pra mim, Lucas sim, Oscar não. E você, Garrafa? Eu tô com o Miller. Eu acho que o Lucas ele ainda tem espaço dentro da seleção brasileira, tem demonstrado Mas bola aí pra quem? isso. Pro... Mas tem um monte aí que você pode tirar aí, Michele. Cabe, né? É a opção do Dorival. O Dorival ganha bem pra isso, né? Ele tem que escolher aí montar o time. O Lucas é um jogador que, se você colocar ele ao lado de bons jogadores, a tendência é que ele cresça muito. O Oscar ainda tá naquele ritmo ainda de futebol chinês. Acho que não é o momento. E mesmo assim, até que tava indo bem. Mas assim, mas não pra tô seleção, falando de seleção entendi. brasileira, né? Acho que o Lucas, diferentemente do Oscar, que recém-chegado, ainda falta intensidade, que ele conhece de bola, todo mundo sabe. Mas o Lucas, se você coloca o Lucas aí, junto com o Esteva, aí começa a dar liga. Vini Júnior, né? Ele joga com os Pangaré também. Pô. Vamos falar com o Silvestre no Parque São Jorge? Pois é, Silver, tem mais alguma declaração importante do Ramon Dias pra gente? Tem sim, Michele, mas para mim a melhor das declarações ontem, a mais justa e honesta, infelizmente a gente não pode usar por questões de direitos, foi a do Maicon no gramado depois do jogo. Maicon, volante, que acabou entrando na partida, meteu uma bola na trave, quando ele disse estar envergonhado, que o Corinthians não pode jogar o que jogou. Mas eu também, para fazer justiça, peguei um outro trecho da sonora do Ramon Dias, sem essa desculpinha de passado, que salvou o Corinthians, etc e tal, porque passado é passado, e como disse a Gaviões da Fiel hoje, numa manifestação aí postada na internet, né, passado não ganha jogo. Eu separei um trecho do Ramon Dias reconhecendo a inferioridade do Corinthians na partida de ontem, reconhecendo que o adversário foi melhor, mas ele mantém a esperança de classificação e mais, desabafa. Este grupo sufrió mucho en estos 7 meses que estamos nosotros. Muchísimo sufrió. Sufrió mucho en la presión, en la exigencia. Pero bueno, también podemos fallar. Y cuando se falla hay que reconocer que fallamos, porque nosotros también estamos reconociendo que fallamos. No estamos diciendo que no, fallamos, le fallamos a la gente, le fallamos al público, a todo el mundo. Pero bueno, ahora seguramente el equipo y nosotros vamos a pretender una reacción. Tenemos que reaccionar. Corinthians es grande. ¿Cómo reaccionaron el año pasado? En la dificultad más grande que me tocó vivir a mí como entrenador. El año pasado fue la dificultad más grande que sufrí como entrenador. Calma, Ramon Dias, que o pior momento da sua carreira ainda pode estar por vir, né? Vamos ver domingo, porque se o Corinthians não conseguir a classificação, tomar uma pimba do Santos na Neoquímica, o bicho vai pegar pro lado da família Dias. Acredito que também para cima dos jogadores, mas principalmente família Dias. Vamos lá, o jogo é domingo contra o Santos, 18h30, Neoquímica Arena, casa cheia, vale vaga na final do Campeonato Paulista. Corinthians tem alguns jogadores que são dúvidas, por exemplo, o Coronado, que já vinha machucado, esse aí não deve jogar, segue no departamento médico, problema muscular. O Martínez, que tomou uma pancada próxima ao joelho, no jogo contra o Mirassol, tanto que não conseguiu treinar na véspera do jogo de ontem, por isso não foi escalado pelo Ramon Dias. Tá se tratando, tá correndo contra o tempo para ver se melhora, se sente menos dores, menos incômodo ali na articulação para poder ficar à disposição e ser o volante titular, até porque o Ranieri é outro que tá machucado, lesão muscular na coxa, avança na recuperação, mas é tratado também como dúvida. Só que o problema do Corinthians para mim não é físico, viu, Michele? Agora, nesse momento, é mais cabeça. Beijo, boa noite. Ave Maria, quanta dor de cabeça, viu? Ô Michele, é assim, o torcedor corintiano, ele tem que acreditar que o Corinthians vai vencer o Santos, vai se classificar, e tem que acreditar, torcer pelo menos para passar pelo Barcelona. Agora, a minha avaliação é pelo desempenho do que fez com a Universidade da Venezuela e o que fez ontem, não dá pra acreditar. o que fez ontem com o Barcelona, tem uma única chance de se classificar, contar com São Jorge. E final de semana, domingo e segunda, a gente pode ter 2 treinadores argentinos
perdendo o cargo. Ah, se Você acha que se perder no Paulistão, o Ramon é Os mandado dois. embora? Os dois e se o perder. Zubeldia Sim. também? Pra mim, sim. Bom, o Zubeldia sim, mas o Ramon também? Opa! Também. Opa! Mas o Ramon ainda tem o outro jogo da volta? Que mais jogo? Mas o time não tá jogando bem. Mas vai por quem lá? Será? Michele, Mas não estavam se Michele. cogitando isso? Não estava se cogitando. É um final, Mas é um também final não se cogitava tomar uma chacoalhada como tomou. Eu sabia que dificilmente venceria. Olha, eu vou esperar uma reação. 2 jogos. O Corinthians tomou 6 gols na Libertadores. Não é possível. E contra quem, Miller? Contra ninguém. Contra ninguém, contra o O vento. Tite ainda está desempregado? Tá. A questão não é nem quem vem, é quem tem que sair. Ai, a gente vai interromper agora a transmissão do Gazeta Esportiva no YouTube, porque nós vamos exibir imagens que não podem ser veiculadas nas redes sociais, tá bom? Beijo para vocês.